Olá, tudo bem com você? Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. Estamos agora na carta aos Hebreus, no capítulo 9. Nós estamos avançando cada vez mais perto do final. E eu quero convidar você a fazer uma oração, pedir para que o Espírito Santo venha nos conduzir nessa meditação. Até porque foi ele que inspirou os servos de Deus a escreverem essas cartas, e ele também vai nos dar toda a direção que nós precisamos para hoje. Se você gosta desse conteúdo, dá o seu gosto e partilhe o vídeo, tá bom? Vamos lá? Ó Deus, eu louvo e te agradeço por mais uma vez poder aqui meditar na tua palavra. E fale conosco, abrindo o nosso entendimento, e peço que o Senhor fale com essa pessoa, fale comigo, e venha, meu Deus, o teu poder sobre ela, se há uma doença, se há um problema financeiro, familiar, seja em qual área for da vida dela, seja ela respondida, porque o Senhor é poderoso e nada é impossível para ti. Amém. Graças a Deus. Hebreus 9, versículo 1. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candelabro e a mesa, e os pães da proposição ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da aliança, e sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. O comentário, que vai do 1 ao 5. A primeira aliança possui ordenanças, cerimoniais, rituais e regulamentos que visavam ilustrar a realidade existente na habitação celestial de Deus. Além disso, representava a obra redentora do Senhor Jesus. Assim como um professor usa figuras para alfabetizar a criança, a fim de que ela entenda melhor, o Altíssimo usou símbolos e elementos para ensinar e preparar a humanidade para o seu plano de salvação. Os utensílios do tabernáculo e todo o serviço sagrado apontavam para o Messias. Portanto, se ele já havia sido enviado para executar a sua missão, então o tabernáculo terrestre e toda a forma de culto estabelecida tornava-se inferiores. Dessa maneira, o autor desta epístola mostra a preeminência do Salvador sobre tudo. Com isso, os judeus que crescem nele não precisariam mais estar presos aos sacrifícios de animais, aos rituais de purificação e um santuário físico. Afinal, há um santuário superior onde todos os homens podem entrar e adorar, assim como foi ensinado pelo próprio Messias à mulher samaritana. E eu quero ler o que está lá em João 4, 20 ao 24, que ele diz: nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, quando nós viajamos no tempo, lá no Velho Testamento, na Velha Aliança, e lembramos do tabernáculo, e todo o serviço ali sagrado, nós vemos então a ministração a Deus, e o cuidado que se tinha para se entrar na presença de Deus. Então, o sumo sacerdote era o único que poderia fazer isso. Ele tinha que sacrificar por ele e pela nação, pelo povo, levando as orações a Deus, uma vez ao ano apenas. Mas agora
na nova aliança, esse véu que separava, né, foi rompido. Deus o rasgou, dizendo: agora, por meio do meu Filho, do Senhor Jesus Cristo, nós temos acesso ao Pai. É como você pensar o seguinte, né? Imagine que estamos diante de um tribunal e nós estamos sendo acusados e a acusação pesa sobre nós e é verdadeira. Então, somos condenados e não temos advogado nenhum que nos defenda. E aí vem a culpa, vem a condenação. Mas quando nós contratamos, né, entre aspas, Jesus, quer dizer, somos lavados pelo seu sangue, o Senhor Jesus diante do juiz, ele fala: Pai, eu lavei ele no meu sangue. O que ele devia, eu paguei. Olha, a dívida dele está resolvida. Então o Pai passa a me adotar como filho. E ainda que haja o acusador, ele é interrompido, porque eu já fui perdoado. Essa é a obra da graça de Deus. Nós não tínhamos como escapar nesse tribunal, mas o Senhor Jesus resolveu pagar nossa fiança e nos libertou de todo mal. Agora, o versículo 6. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados por ignorância do povo. Comentário diz: não sem sangue. O ritual de preparação do sumo sacerdote, a fim de entrar no Santo dos Santos, consistia primeiro no sacrifício e no clamor por si e por sua família. Somente depois ele sacrificava e intercedia pelo povo. Nas Escrituras, o sangue tem grande valor, por isso é fundamental nas duas alianças. Dessa forma, era impossível o sumo sacerdote se apresentar perante o Senhor sem o sangue. Isso simboliza a impossibilidade de qualquer pessoa entrar no santuário celestial, ou seja, na presença do Altíssimo sem o sangue do Senhor Jesus. Então aqui está exatamente o que eu acabei de falar há pouco, né? O sumo sacerdote que poderia entrar mais apenas uma vez ao ano. No 8, dando nisto a entender que o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Comentário: não estava descoberto. Enquanto o santuário terrestre permaneceu em pé, a nenhum outro, senão ao sumo sacerdote, foi dado o privilégio de entrar na presença divina. Mas com seu sacrifício, o Senhor Jesus rompeu e removeu o véu que separava os homens do Santo dos Santos, para que o caminho excelente fosse aberto a todos. Se na antiga aliança apenas a tribo de Levi possuía o privilégio do serviço sagrado, hoje todos os filhos de Deus se tornaram seus sacerdotes neste mundo e desfrutam de comunhão e acesso livre ao Altíssimo, a qualquer momento e em qualquer lugar. Naquele tempo, então, era tão difícil, né, a presença de Deus, então era mais valorizado. Hoje o acesso está livre e as pessoas não valorizam tanto. É natural, né? O que é muito barato, né, as pessoas costumam não valorizar. Ela pode ter outro, mas o que é caro, elas vão estimar muito porque custou, né? Mas o nosso sacrifício, entenda isso, custou um preço altíssimo, o sangue do Cordeiro de Deus. E o que ele está querendo dizer aqui é que, por exemplo, Adão, ele tinha esse acesso a Deus, né? Deus descia todas as tardes para andar com ele. Então, ele desfrutava de algo magnífico, né? Mas perdeu isso quando entrou o pecado. O pecado criou um véu, porque Deus é santíssimo. Então, Deus não pode se misturar com o pecado. Então, o Senhor Jesus veio resolver essa questão. Ele veio nos curar do pecado. Então, quando eu resolvo me entregar ao Senhor Jesus, então ele me lava e eu posso, então, voltar a ter o mesmo acesso a Deus que Adão perdeu. 9. Que é uma alegoria para o tempo presente em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne imposta
até o tempo da correção. Comentário: quanto à consciência, não podem aperfeiçoar. Apesar de promoverem a aproximação entre o pecador e Deus, os rituais da antiga aliança tinham sua eficácia limitada. Por serem exteriores, não podiam penetrar no interior da pessoa para lhes restaurar a paz de uma consciência limpa. Ou seja, por mais que alguém cumprisse todos os sacrifícios de modo apropriado e observasse todas as ordenanças cerimoniais, como as de alimento e de purificação, ainda assim, sua alma não desfrutava de segurança. O tabernáculo e todos os ritos que envolviam o culto não conseguiam justificar e transformar o ser humano, pois era uma alegoria, quer dizer, uma representação do que Deus faria no futuro. Mas com a nova aliança, o sangue do Senhor Jesus é eficaz para produzir a completa purificação do homem, inclusive da nossa consciência. Absolvidos de todas as culpas e santificados, podemos servir ao Altíssimo, livres de qualquer acusação do diabo e sem o medo da ira divina sobre nós. E sabe o que me faz lembrar? Que aqueles religiosos, eles se apoiavam literalmente nas leis, e eles criaram umas leis que vêm num livro chamado Talmud, né? Eles adicionaram mais coisas para justificar a sua santidade, para justificar a sua vida com Deus, né? Ordenanças de homens. O Senhor Jesus criticou eles severamente. Então, eles fazem muitos rituais pensando, com isso eu vou alcançar a benevolência de Deus. Com isso, Deus vai ver o meu sacrifício, a minha renúncia, o meu querer e vai me abençoar. Quando Deus não abençoa por isso. Deus quer nos abençoar muito mais, não porque eu faço alguma coisa, mas porque eu creio no Senhor Jesus. E se eu creio nele, é natural que eu vou cumprir os dois principais mandamentos. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o meu próximo como a mim mesmo. É isso. E ele continua no 11. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por uma maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? O comentário do 14 quanto mais o sangue de Cristo. Por muitos séculos, o sangue de milhares de animais cumpriu o propósito temporário para o qual foi estabelecido. No entanto, após o sacrifício do Senhor Jesus, ficou instituído que o único elemento capaz de intervir pelo homem e de purificar a sua alma é o sangue do Salvador. Mostra a importância do sangue do Messias. É o ponto mais importante dessa epístola, pois toda a obra de redenção está apoiada nele. Tudo o que foi conquistado para a humanidade na nova aliança está fundamentado no sangue do Filho de Deus, como o perdão das iniquidades, o livre acesso a Deus, a justificação e a santificação. O Salvador viveu como homem, com corpo e alma semelhantes a qualquer um de nós, mas não pecou. Ele foi perfeito na terra entre os pecadores, assim como era no céu. Além do mais, derramou toda a sua vida. Por isso, o seu sangue é precioso para apagar pecados e é infinitamente eficaz para limpar o ser humano de todas as obras mortas, isto é, de todas as obras da carne, que conduzem à morte e à condenação eterna. Eu vou destacar aqui, quando ele fala purificará as vossas consciências, né? A consciência é onde nós temos o discernimento do certo e do errado. Quando a consciência está cauterizada, né? Quer dizer, eu insisti no erro, permaneci no erro, eu já não considero que eu faço errado.
eu acho que estou certo, porque a minha consciência está manchada e cauterizada. Então, quando a minha consciência está lavada na palavra de Deus, né, está apoiada nessa palavra, então ela vai me mostrar se estou certo ou estou errado. Então, eu vou saber me corrigir. E aqui está um erro, por exemplo, que nós vamos ver mais tarde na igreja de Laodiceia. O Senhor Jesus a critica porque ela não era nem fria e nem quente, isto é, ela não era nem incrédula e nem era fervorosa, né? No primeiro amor. Ela estava morna, quer dizer, ela mesmo diz, eu sou rica e abastada, quer dizer, ela tinha tudo, uma arrogância, né? Uma prepotência dela dizer que tinha tudo. E Jesus, então, diz que ela era cega, ela era nua e ela estava pobre, mesmo sendo rica materialmente. Então, assim também, a consciência, quando está longe da palavra de Deus e do sangue do Cordeiro de Deus, o sangue do Senhor Jesus, as nossas obras, como está aqui, obras mortas. Por mais que eu faça coisas para Deus, mas essas obras se tornam infrutíferas. No 15, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. O comentário, o Novo Testamento e a Nova Aliança. O testamento só pode manifestar a vontade do testador após sua morte. A partir daí o documento é aberto e suas disposições são cumpridas, atribuindo a cada herdeiro a sua parte na herança. Nessa representação, o Senhor Jesus é o testador, que durante sua vida na terra anunciou as boas novas da salvação, firmou a nova aliança e a selou com seu sacrifício. Os seus herdeiros, pela fé, é reservado o patrimônio celestial que ele lhes preparou, o seu reino. Bem, testamento, Novo Testamento, o testador, né, e o herdeiro. Eu quero falar mais sobre isso no próximo vídeo. Eu quero explorar mais um pouquinho sobre isso, porque o testamento, né, ele é dado aos herdeiros. A herança, ela é dada aos filhos. Então, nós vamos entender muito bem isso. Você vai pegar o espírito da promessa de Deus e vai estar pronto para também ser um herdeiro do Todo-Poderoso. Por isso, que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Fique bem.